Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e neste vídeo nós teremos uma aula completa sobre o Iluminismo, em apenas um slide. Este material está disponível no link de descrição, se você quiser adquirir. Não só essa aula, mas outras 68 aulas completas de História em apenas um slide. Lembrando também que esse vídeo vai ser dividido em dois. Vai ser dividido nessa parte inicial, que é a parte mais expositiva, e também teremos um vídeo de recapitulação e resolução de algumas questões acerca desse importante assunto chamado iluminismo. Tá? Antes de começar, deixe o seu like, seu curtir, se inscreva no canal e vamos em frente. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala iluminismo, a gente está falando de um processo ainda na Idade Moderna, mas que, de certa maneira, vai ter influência em alguns assuntos, em alguns eventos que vão levar à passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o caso, por exemplo, do 14 de julho de 1789, que é a data de início da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi inspirada fortemente pelo pensamento iluminista. Então, o iluminismo ele vem como um conjunto de ideias, o desenvolvimento de uma série de ideologias também, das mais diversas naturezas e origens, né, que terão impacto na história do mundo, na história do Brasil, aí, principalmente a partir do século XVIII, que é chamado de século das luzes, a gente vai falar disso depois. Tá? É isso. Tá? Então, nós temos aqui, vamos falar, né, do que levou, né, do contexto histórico que levou ao desenvolvimento do pensamento iluminista. Nós teremos aqui uma abordagem do despotismo esclarecido, que é muito clássico. Né? O pessoal sempre, geralmente quando a gente trata do iluminismo, a gente fala dos déspotas esclarecidos, vamos ver mais adiante quem são. E o fundamento da aula são os filósofos iluministas, né? John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, e assim vai, obviamente, algumas consequências ou desdobramentos do pensamento iluminista nessa abordagem mais didática que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então vamos lá. O que foi o iluminismo? Então ele foi um movimento intelectual, obviamente com desdobramentos políticos e econômicos, né? Mas ele foi um conjunto de ideias que surgiu na Europa no século XVII e XVIII. O século XVIII, como eu tinha comentado com vocês, era o século das luzes, que, de certa maneira, né, tratou da primazia da razão, né? Ou seja, a razão humana como fundamento do conhecimento universal. Obviamente, essa questão tem aspectos positivos e negativos, que a gente vai perceber, inclusive, nos eventos posteriores, né, que se seguem ali ao século XVIII e XIX. Mas não é o nosso objetivo não é falar disso. O objetivo é só traçar alguns aspectos e mostrar alguns fatos aí e ideias, né, ligado ao iluminismo e aos pensadores iluministas. Né? Então, o antigo, de maneira mais geral, o que o iluminismo atacava? O chamado Ancien Régime, ou Antigo Regime em português, que era caracterizado principalmente por dois pilares: o absolutismo do rei, ou seja, o poder total na mão de um monarca, ou um poder muito grande na mão de um monarca, e o mercantilismo, que seriam práticas econômicas ligadas ao absolutismo. Então, o mercantilismo se fundamentava numa visão de economia aonde o rei detinha o poder, o controle e a influência sobre as práticas econômicas, no caso, o mercantilismo. Tá? E aí nós temos a origem, né, no pensamento cartesiano, René Descartes, no caso na filosofia, porque o René Descartes também atua na matemática, apesar que nesse caso as duas coisas não são tão distintas assim, mas enfim. Nós temos, por exemplo, René Descartes tratando da dúvida metódica, né, o discurso do método, devo duvidar de tudo, até chegar em algo que seja impossível de duvidar. Né? Esse questionamento contínuo, que também valeria uma discussão, mas não faremos aqui, é um dos pilares, é uma das bases desse pensamento iluminista baseado na razão, pois a dúvida é apresentada como um componente racional. Né? Inclusive a frase do René Descartes, penso, logo existo, cogito ergo sum. Né? Ou seja, o pensamento como fundamento do processo de existir. Como eu disse, há controvérsias
acerca do pensamento de Descartes, mas aqui a gente está tratando apenas da origem do pensamento iluminista. O Isaac Newton, a mesma coisa. Um cara que ficou conhecido pela física e pela matemática, mas também com uma certa pegada dentro da filosofia no século XVII, que foi quando ele nasceu, ali na primeira metade do século XVII, quando a Inglaterra estava passando pela Revolução Inglesa, inclusive. Né? Então, de certa maneira, o desenvolvimento científico, eu poderia até citar Galileu Galilei, né, que, segundo alguns historiadores da ciência, é o grande nome da Revolução Científica. Né? E também, obviamente, uma base aí do pensamento iluminista do século XVIII. Nós temos também, no contexto do iluminismo, os déspotas esclarecidos. A palavra déspota tem origem grega. Alguns senhores de escravo na antiguidade grega eram chamados de despote, ou déspote. Da onde vem a palavra despotismo? Que nada mais é, no sentido político que a gente está vendo aqui, como alguém autoritário. Ou seja, como alguém que centraliza o poder na sua pessoa e, de certa maneira, organiza a política de cima para baixo. Que seria mais ou menos a referência aos reis absolutistas, mas que acabavam aceitando algumas ideias iluministas. Então seria uma mescla entre absolutismo e iluminismo. Por isso que eles eram chamados de esclarecidos. Aqui, inclusive, tem algumas imagens. Bom, Marquês de Pombal, né, que foi primeiro-ministro do rei José de Portugal, ele aparece como um déspota esclarecido. Era um reformista, mas, de certa maneira, exercia o poder com mãos de ferro, né, não no sentido ditatorial, mas no sentido de um grande poder nas mãos. Inclusive, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil no ano de 1759. Nós temos Catarina II da Rússia, também conhecida como Catarina Grande. Né, ela foi também uma mulher reformista, né, uma governante reformista. Durante o governo dela, como czarina, a Rússia chegou na extensão territorial aproximada do que a gente conhece hoje, e ela tornou São Petersburgo a capital da Rússia. Então ela tem um impacto na política russa muito grande. A Catarina II, assim como o rei Frederico II, acabavam recebendo em seus palácios e mansões pensadores iluministas, como Voltaire. Então, por exemplo, aqui na imagem do rei Frederico II, de Adolf Menzel, nós temos Voltaire. Né? Se eu não estou enganado, eu não vou conseguir distinguir. Acho que está aqui. Ó. Voltaire está aqui. Né? Se eu botar um ponteirinho laser aqui, seria aqui. Né? Então, o Voltaire era um filósofo iluminista que tinha uma grande circulação pelas cortes europeias, dos grandes impérios europeus do século XVIII, né? Com influência no pensamento desses reis, que muitos deles, incluindo o rei Frederico e a Catarina II da Rússia, eram chamados de déspotas esclarecidos porque unificavam o modelo absolutista com algumas ideias reformistas, liberais, não tanto, né, mas acabavam aceitando algumas dessas ideias. Voltemos lá. Então, nós temos, depois desse apanhado mais introdutório, nós temos a ação ou as ideias, né, dos pensadores iluministas. Então vamos começar com dois ingleses. John Locke, inclusive ele é um personagem da série Lost. Né? John Locke é um dos personagens principais, tetraplégico, que recupera os movimentos na série Lost, apesar que o John Locke da série Lost não tem nada a ver politicamente e filosoficamente também com o John Locke histórico, que é o que a gente está vendo aqui. Pai do liberalismo político, né, advogou, defendeu os chamados direitos naturais, ou seja, o ser humano nasce com alguns direitos que, segundo ele, deveriam ser invioláveis. Ou seja, ninguém deveria retirar esses direitos que são naturais. Direito à vida, ao corpo, à liberdade, à propriedade privada. Inclusive, o respeito à propriedade privada é um pressuposto liberal, né, da ideologia liberalista. Né? O John Locke também é chamado de filósofo contratualista, que ele definiu um contrato social, um pacto social, entre o governante e o governado.
Ou seja, o governante deveria governar para garantir a inviolabilidade dos direitos naturais, ou seja, que esses direitos não deveriam ser violados. Porém, se o governante falhasse nessa missão, o povo teria o direito à insurreição, segundo John Locke. Inclusive escreveu um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo, aonde ele apresenta aí boa parte das suas ideias liberais. E o direito à insurreição, gente, é a base do processo de impeachment que existe hoje na nossa Constituição. Em alguns países, isso é chamado também de recall político, que é quando o povo, de certa maneira, decide por retirar do poder um representante eleito, mas que não, digamos que não cumpre com vigor ou de acordo com suas propostas iniciais a sua função como representante. Isso ocorre nos Estados Unidos, né? Nas eleições americanas há essa característica. O Adam Smith, né, o chamado pai do liberalismo econômico, da economia política também, a gente pode considerar assim, ele escreveu um livro, bem no ano da independência dos Estados Unidos, em 1776, chamado A Riqueza das Nações. Inclusive, ele fazia uma crítica muito grande ao mercantilismo, que ele dizia que a verdadeira riqueza de uma nação não deveria ser o ouro e prata, né, o metalismo, conforme o mercantilismo tratava, mas sim o trabalho individual de cada cidadão. No caso ali britânico, porque o Adam Smith era britânico, no caso escocês, o John Locke inglês, o Adam Smith escocês, parte do Reino Unido da época, né? Mas enfim, ele falava da mão invisível, que o mercado, de certa maneira a economia, o mercado, continham leis naturais que deveriam ser respeitadas, né, para a boa saúde econômica do país. E condenava, obviamente, que também é uma característica do mercantilismo, a intervenção estatal na economia. Esse negócio aqui está caindo direto. É só mexer um pouco a cabeça. Montesquieu, o barão de Secondat, o Montesquieu já é francês, aí a gente vai ter que fazer a pronúncia do termo na pronúncia francesa, Montesquieu. Alguns alunos vão dizer Montesquieu, professor, Montesquieu, não, Montesquieu, né? A gente tenta pronunciar da maneira correta. Ele já vai no livro Do Espírito das Leis, que é um livro, até por sinal, muito cobrado em exames externos, vestibulares, concursos, né? Enem aparece direto. E quando aparece alguma questão sobre Montesquieu, sobre a filosofia dele, aparece lá um trechinho, né, como texto base do livro Do Espírito das Leis. Ele já tratava aí, né, da divisão entre os três poderes. O poder executivo, que executa a lei, o legislativo, que cria a lei, e o judiciário, que julga se a lei está sendo cumprida ou não. Ele tem uma frase que é o seguinte: para que não haja abuso de poder, é necessário que o poder limite o poder. Portanto, ele dizia que a separação dos três poderes era uma condição fundamental para que não houvesse abuso de poder e também para combater nesse aspecto o absolutismo. Okay? E aqui nós temos os representantes: presidente é o representante do executivo, deputados federais, deputados estaduais, senadores, representantes do legislativo, ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, juízes, são figuras ligadas ao judiciário. Lembrando que, vale ressaltar, que eleição só ocorre para membros do executivo e para membros do legislativo. E aí, quando eu digo eleição, eu estou me referindo ao voto popular. O judiciário é por indicação, concurso e por aí vai. Bom, Voltaire defendia o Estado laico, que nada mais é do que a separação entre igreja e Estado, e, de certa maneira, fundamenta a nossa própria Constituição. Desde 1891, lá os primeiros presidentes da República no Brasil já estabeleciam essa divisão, né, Estado e religião, e também o fato de que a pátria, no caso a nação, no caso o Brasil, não deveria ter uma religião oficial. Isso é a base, né, do chamado Estado laico, que era advogado aí por Voltaire, defendido por Voltaire. Liberdade de expressão. É atribuída a ele uma frase famosa, né? Posso não concordar com a sua palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Está aí, Voltaire. Ir e voltar. Piadinha que não tem graça nenhuma, né? Então,
Esses caras todos aqui, né, todos esses autores de língua francesa, alguns nascidos na França, no caso Rousseau, nasceu na Suíça. Rousseau é um cara muito controverso. Ele inspira alguns, mas também acaba sendo alvo de críticas de outros, né? Ele foi um filósofo que ele trata de uma visão humana diferente, por exemplo, do Thomas Hobbes, que foi lá um filósofo materialista também do século XVII, né? Que dizia o homem nasce mal e a sociedade representada pelo rei o conserta. No caso, o Thomas Hobbes é um teórico absolutista e o Rousseau é um filósofo iluminista. O Rousseau já pensava o contrário. Ele defendia a bondade intrínseca do ser humano. Ou seja, para o Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Há uma divergência também entre Rousseau e John Locke. John Locke defendia o direito à propriedade privada. Rousseau dizia que a propriedade privada era a origem de todos os problemas. Então há essas distinções, né? O Rousseau, para alguns autores, é considerado um símbolo da democracia. Para outros, o seu pensamento, em livros, por exemplo, como Do Contrato Social, nada mais são do que a semente do totalitarismo. Então, como eu disse, é um autor controverso, que inspira alguns, inclusive nós tivemos no Brasil um cantor chamado Renato Russo, que segundo seus escritos, o Russo nada mais é do que uma alcunha inspirada em Rousseau, afinal o Renato Russo era chamado de Renato, né, em termos de certidão de nascimento, Renato Manfredini Júnior, mas era conhecido como Renato Russo, que era o nome artístico dele. Né? Então ele falava da vontade geral do povo. Né? Essa vontade geral aqui é tratada em múltiplas interpretações. Um autor controverso escreveu também sobre educação, um livro chamado Emílio e por aí vai. Né? O Diderot, ele escreveu Enciclopédia, talvez seja um dos mais radicais iluministas, tá? Sem fazer um juízo de valor. Tá? Porque, por um lado, né, ele tratou da escrita da enciclopédia como uma forma de disseminar o conhecimento, o que nos parece muito interessante. Por outro lado, ele fazia uma referência bastante radical, né, em relação ao rei e à igreja. Então, uma frase atribuída a ele, Denis Diderot, é: o mundo só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Então, para alguns autores, como por exemplo Edmund Burke, o pensamento do Diderot não era meramente anti-igreja, ou para diminuir o poder da igreja, mas para extingui-la. Ou seja, não seria apenas uma ideia anticlerical, mas também anticristã na sua essência. Né? Um autor bastante radical, inclusive tendo inspirado vários representantes, né, da Revolução Francesa, como Maximilien Robespierre, Jacques Fouché e também Jean-Paul Marat. Bom, mas a Revolução Francesa é outro assunto de outro vídeo. Né? E desdobramentos, nós temos as revoluções burguesas. O que seria uma revolução burguesa, gente? Seriam o conjunto de revoluções que aconteceram entre o século XVII e XVIII, que tiveram liderança da chamada burguesia, que era aquele grupo comercial que detinha poder econômico, mas, de certa maneira, pleiteava, buscava o poder político. Né? Então, a Revolução Inglesa, 1642, 1689, foi uma revolução burguesa. Segunda Revolução Burguesa, a Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos, de 1776 a 1781, e a Revolução Francesa, a mais conhecida de todas, que foi a de 1789 a 1799. Tá? Todas inspiradas pelo Iluminismo, mas lembrando também que o Iluminismo inspirou inconfidências e conjurações, como por exemplo a Inconfidência Mineira de 1789 no Brasil, e um certo pensamento separatista, ainda que não da maneira como ocorreu em 1822, mas também inspirou a Conjuração Baiana de 1798 na Bahia, senão seria Conjuração Baiana, não é verdade? Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, dê um curtir, dê o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá? E não esqueça também de assistir ao segundo vídeo, que é relacionado à recapitulação e resolução de algumas questões sobre o iluminismo. Até a próxima. Valeu!